Olá, eu sou a Nath do canal Ateliê Pontos da Nath e eu te ensino crochê e amigurumi sem segredos. Mas antes de iniciar o vídeo, eu peço para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e também para você deixar seu like no vídeo que você me ajuda muito. E para quem gosta da receita escrita no PDF, eu vou deixar o link de venda aqui no comentário fixado. Vamos lá? E o vídeo de hoje eu vou te ensinar a produzir esta decoração de imã de geladeira aí ótima para a gente estar usando no nosso dia a dia. E lembrando a todos que eu vou deixar a lista de materiais na descrição do vídeo e também vai ter uma foto a seguir. Vamos lá? Você está assistindo a versão do vídeo para quem é canhoto. Se você for destro, o link do vídeo original está aqui na descrição do meu vídeo. Então, aqui com a minha agulha de 2,5 milímetros e o meu fio escolhido aí para poder fazer o meu vaso, eu vou começar fazendo aquele nozinho inicial, aperto ele, e aqui eu vou subir um total de 15 correntinhas. Aqui 14 e 15. Fiz a minha correntinha número 15, eu vou colocar um marcador aqui em cima dela, ó. Venho aqui e posiciono um marcador. Aqui agora eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2 e 3. E dentro aqui desse mesmo local onde eu coloquei meu marcador, eu vou dar uma laçada no meu fio e vou trabalhar um ponto alto. Então, eu entro aqui e faço um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar fazendo pontos altos, um em cada ponto de base, até faltar apenas uma correntinha ali que eu volto com vocês pra gente fazer junto. Por enquanto, aqui, vamos apenas fazendo um ponto alto em cada ponto de base. A gente começou fazendo o ponto alto ali onde estava o marcador e dou sequência fazendo um em cada ponto de base. Tô fazendo os meus pontos altos, já vou fazer o arremate aqui daquele fio inicial, continuo aqui fazendo os meus pontos altos. Aqui nós vamos trabalhar um total de 13 pontos altos na sequência. Faço aqui mais um, e vou fazer o meu último ponto alto, sobrando apenas uma correntinha ali, pra gente trabalhar a curva do trabalho. Deixa eu puxar o meu fio aqui pra ajustar. Aqui tá me sobrando apenas uma correntinha pra gente trabalhar fazendo a curva do nosso trabalho. Aqui dentro, então, desse mesmo ponto, eu vou fazer 6 pontos altos juntos. Então, eu dou uma laçada, entro aqui e faço uma laçada, 2, 3, tudo no mesmo espaço. Aqui, deixa eu finalizar o 3 que escapou o fio. Aqui, 4, 5 e 6. Aqui, nós finalizamos essa virada aqui do nosso trabalho. Vou voltar aqui na minha outra lateral, trabalhando também 13 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, eu entro aqui no meu próximo ponto, faço um, entro no próximo 2, e assim vou dando sequência. E para você que gosta de praticidade, eu vou deixar o link de venda aqui no comentário fixado do PDF que contém a receita escrito passo a passo. Até que eu fiz 10 pontos altos, entro aqui 11, 12, e o meu ponto número 13 vai ser aqui, ó, antes de onde tá o meu marcador. Esse daqui é o meu ponto número 13. Aqui, a gente precisa fazer agora a nossa segunda curva do nosso trabalho. A gente já iniciou o nosso trabalho fazendo alguns pontos aqui, que foram onde estavam aqui o marcador. A gente já iniciou a carreira fazendo uma parte dessa curva. Agora, a gente vai finalizar, então, eu vou tirar meu marcador aqui. E dentro desse mesmo espaço onde ele estava, eu vou trabalhar agora 4 pontos altos juntos. Então, eu entro aqui e faço 1, 2, 3 e 4. Fizemos aqui 4 pontos altos juntos, que somados com aqueles 2 do início que a gente fez, a gente vai ter uma curva aqui com 6 pontos altos, igual fizemos deste lado aqui. Vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha.
Então, tem uma que tá escondida aqui embaixo, uma, duas, entro na terceira e finalizo aqui fazendo um ponto baixíssimo. Ajeita aí os teus pontinhos, e aqui a gente tem, ó, uma pequena base oval, que vai dar início ali pra gente fazer o nosso vaso de flores. Agora que a gente já tá com a nossa base finalizada, a gente vai fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, para iniciar a próxima carreira, eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer ponto sobre ponto. Então, é um ponto alto em cima de cada ponto de base. Aqui a gente vai trabalhando, fazendo assim 3 carreiras. Vou fazer essa primeira aqui com vocês, para mostrar que não tem segredo. A gente já vai fazer até a curva aqui do nosso trabalho normalmente, para formar esse vasinho, né? Para formar onde a gente vai colocar as nossas flores. Então, eu vou ir trabalhando aqui apenas ponto sobre ponto. Participe do grupo do WhatsApp para você ser notificado toda vez que tiver um lançamento novo aqui no meu canal. Entrando nesse grupo, o seu número de contato ele é privado, ninguém tem acesso. Eu vou deixar o link de acesso aqui no comentário fixado e também na descrição do meu vídeo. Tô aqui na curva, vou continuar fazendo um ponto em cada ponto de base. Venho aqui trabalhando apenas pontos altos. Ajeita aí o trabalho na mão pra gente ir dando a volta aí no trabalho, para voltar até o início lá de onde a gente começou a fazer a nossa carreira. Tô chegando aqui já próximo ao final da minha carreira, continuo fazendo apenas ponto sobre ponto. Um ponto em cada ponto de base. Aqui a gente vai finalizar, quando a gente fizer o nosso último ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Eu fiz aqui o último ponto da minha carreira e vou finalizar a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha, onde a gente subiu e deu início às carreiras, ó. E aqui, a gente dá uma ajeitada aí na sua cestinha, no seu vaso de flor, e a gente finalizou aqui a primeira carreira. Nós vamos trabalhar 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, a gente fez a primeira, vou fazer mais 2 aqui, dando essa mesma sequência, subindo as correntinhas aqui para poder dar altura e fazendo ponto sobre ponto. Assim que eu finalizar essas 2 carreiras de ponto sobre ponto, eu volto aqui com vocês. Tô chegando aqui ao final dessa minha terceira carreira de ponto sobre ponto. Faço aqui o meu último ponto alto. Finalizo com um ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha. E aqui a gente tá, ó, com a nossa base de subidas de carreiras já também finalizada. Aqui falta a gente fazer apenas uma decoração que a gente vai fazer agora, para dar um acabamento final aí nesse nosso vasinho, para ele ficar muito lindo. Aqui a gente finalizou com um ponto baixíssimo. Vou aproveitar agora e vou fazer uma decoração que chama ponto caranguejo. Para fazer ela, eu vou subir só um pouquinho aqui para poder dar uma certa altura na minha agulha. Vou voltar no ponto anterior, passando a minha agulha lá para trás, puxo o fio aqui para frente e finalizo tirando essas 2 laçadas aqui da minha agulha. Novamente, entro no ponto de trás, então, aqui a gente tá andando para trás como se fosse um caranguejo, puxo o fio, dá a altura e finaliza puxando a laçada ali do nosso novelo. E assim eu vou indo fazendo toda essa volta aqui de acabamento. Vou ir trabalhando com bastante tranquilidade, não vou ficar repuxando o meu fio.
Sempre dou uma certa altura aqui nele, entro na minha base, puxo o fio do novelo, puxo aqui para trás, torcendo, né, a agulha, e dá uma laçada final aqui para finalizar. Entro no próximo, e assim a gente vai indo, sempre andando para trás, fazendo esse nosso ponto de decoração. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, said you can't live that way. I told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah. Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust roll to join. Aqui eu já tô chegando próximo ao meu final, continuo fazendo aqui o meu ponto caranguejo, faço até o meu último ponto aqui da base. E aqui agora eu vou cortar o meu fio, só deixando um pedacinho para poder fazer o arremate. Você tá assistindo a versão do vídeo para quem é canhoto. Se você for destro, o link do vídeo original tá aqui na descrição do meu vídeo. E olha que lindo que fica esse acabamento, ó, deixa eu mostrar aí para vocês. Fica parecendo aqui como se fosse uma borda de uma cestinha, aquelas cestas de palha, sabe? Acho que fica bem bonito. E aqui a gente finaliza passando o nosso fio dentro do nosso primeiro ponto que a gente fez, o ponto caranguejo. Passo ele aqui por dentro, jogando esse fio lá para trás. Passo ele aqui, ó, por dentro e jogo aproximando o fio lá para trás. Aí, ele fica finalizado ali, fazendo essa união entre esses dois pontos. Passo ele aqui por dentro e por trás de alguns pontos para poder cortar o fio, essas sobras de fio que a gente não vai usar para nada. Já vou cortar também aquele fio lá do início que eu já arrematei. Corta essas sobras aqui. Volto do lado direito. E aqui a gente tá com o nosso vasinho de flor, que ainda não tem flor, mas vai ter já finalizado. Para fazer a flor, a gente vai começar fazendo o miolo dela. Então, aqui eu trabalho fazendo o anel mágico e 5 pontos baixos aqui dentro. Seja membro aqui do canal a partir de R$ 4,99 e tenha benefícios exclusivos. Mais informações aqui na descrição do vídeo. Feitos 5 pontos baixos, vou fechar o meu anel mágico puxando aquele fio inicial. E aqui eu já vou cortar o meu fio, deixando só um pedacinho para fazer o acabamento. Coloca essa pontinha de fio aqui na nossa agulha de tapeceiro.
E aqui por baixo do primeiro ponto, a gente vai jogar esse fio lá para trás, ó. A gente puxa para aproximar esse espaço que tá tendo aqui entre os pontos. Então, eu vou puxar ele lá para trás, ajeita aí o seu trabalho, puxa até aproximar o primeiro ponto do quinto ponto que a gente acabou de fazer. Feito isso, você já pode dar 2 nozinhos aqui nesses 2 fios, na parte do avesso, ajeita aí o trabalho, dá um nó, dá o segundo nó e pode cortar esse excesso de fios. Aqui, lembrando que o nó que a gente tá dando, tá sendo aqui na parte do avesso. Aqui, a gente tem um miolinho que já tá pronto, e ele tem aqui um total de 5 pontos, que são referente às 5 pétalas que a gente vai trabalhar. Agora, com a cor que você vai fazer as suas pétalas, a gente vem com o nosso fio aqui. Vou dar uma laçadinha inicial, só para poder ficar aquele balãozinho. Faço aquele balão, diminuo aqui o tamanho dele. E aqui, que a gente tem agora esse balãozinho no nosso fio, vou entrar em um dos pontos aqui e vou dar início fazendo as minhas flores. Aqui, a gente vai começar fazendo a primeira pétala dela. Vou subir 3 correntinhas, então, eu faço 1, 2 e 3. Dentro do mesmo espaço, eu vou fazer agora 2 pontos altos. Então, eu dou uma laçada, entro no mesmo local, faço um ponto alto, dou uma laçada, no mesmo local, faço o meu segundo ponto alto. Para finalizar essa pétala, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo também dentro do mesmo espaço. Aqui, a gente fez a primeira pétala. Para fazer a próxima, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo aqui para o próximo ponto. Então, eu faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas, faço 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, 1 e 2. E para finalizar, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo aqui dentro do mesmo local, do mesmo espaço. Aqui, eu finalizei minha segunda pétala. E a gente vai fazer esse processo 5 vezes. Caminha com um ponto baixíssimo ali para o próximo ponto, sobe 3 correntinhas, faz 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço, 1 e 2. E para finalizar a pétala, 3 correntinhas, finaliza com um ponto baixíssimo dentro do mesmo espaço. Vamos caminhar para nossa próxima pétala. Entro aqui no meu próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. Faço também 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, 1 e 2. E para finalizar, 3 correntinhas, dentro do mesmo espaço, faço um ponto baixíssimo. E a nossa última pétala, vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui para o meu último pontinho que eu tenho do miolo, e faço a mesma coisa. 3 correntinhas, 2 pontos altos, 3 correntinhas, e finalizo com um ponto baixíssimo dentro ali do mesmo local. Corto o meu fio, deixando só um pedacinho ali para eu fazer o arremate. Esse fio aqui que ficou pra frente, a gente entra dentro aqui da primeira correntinha que a gente iniciou o nosso trabalho, e eu vou puxar esse fio, ó, com a pontinha da minha agulha aqui por dentro. Puxa ele jogando aqui pra parte do avesso. E aqui, a gente vai tá finalizado a nossa flor, ó. Aqui, ela tá com o miolo e com as pétalas. Para finalizar, arremato aqui na parte de trás, dando 2 nós nessas pontas de fios. E posso cortar também, que a gente não vai usar para nada. Agora, aqui, vai ficar ao seu critério a quantidade de flores que você vai querer ter ali no seu vasinho para usar de imã de anotações. Eu vou fazer aqui um total
de 6 flores. Inclusive, já tenho algumas que estão prontas aqui, ó. Já fui fazendo, já fui separando aí algumas cores diferentes. E aí, eu vou fazer aqui um total de 6 flores, vou deixar pronto e volto aqui com vocês. Finalizei aqui as minhas flores, agora a gente vai fazer algumas folhas para poder usar aí na decoração. A gente vai fazer, ó, uma folha que ela é super pequenininha. Inclusive, eu nem vou usar todas as minhas flores com folhas. Eu vou fazer algumas aleatórias ali, só para poder dar um destaque legal. E para fazer ela, a gente vai usar o fio verde e a agulha de 2,5 milímetros. Ela é super fácil de fazer. Aqui a gente vai fazer um nó inicial, dá um nozinho aí no seu fio, aperta ele e vamos subir aqui 6 correntinhas. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui, a partir da minha segunda correntinha, vou fazer um ponto baixo. Na minha próxima correntinha, meio ponto alto. Entro aqui, faço meio ponto alto e na próxima faço um ponto alto. Agora, na minha próxima, faço meio ponto alto. E finalizo com um ponto baixo aqui na minha primeira correntinha. Peraí que enroscou o meu fio, aí. Fiz aqui um ponto baixo. Para voltar aqui na minha outra lateral, faço novamente um ponto baixo, um meio ponto alto, um em cada ponto de base, agora a gente já tá voltando ali na lateral, um ponto alto, meio ponto alto, e para finalizar, um ponto baixo. E para encerrar o nosso trabalho, faço um ponto baixíssimo aqui nesse meu primeiro ponto. Entro aqui bem no cantinho e faço um baixíssimo. Pode cortar o fio. É uma folhagem bem básica, bem simples, que dá pra gente fazer aí bem rapidinho. Esse fio eu vou arrematar passando ele aqui pelo avesso de alguns pontos. Então, eu passo ele aqui para poder cortar essas sobras de fio. Como essa peça ela vai ser colada, eu não preciso deixar fio para tá arrematando, para tá costurando, quer dizer. Passo aqui por trás de alguns pontos, pego a outra pontinha de fio, faço a mesma coisa, passo por trás aqui de alguns pontos no meu avesso. E pode cortar essas sobras de fio. Aí, a quantidade de folhas que você vai querer usar, você que pode decidir. Eu não vou fazer em todas as flores, que eu acho que fica muita coisa ali quando a gente coloca todas elas dentro do vasinho. Então, eu vou fazer apenas aqui algumas folhagens aleatórias de 3 a 4 folhas. Para fazer a parte ali do caule da flor, a gente vai usar aqui, ó, um pedaço de arame. Esse daqui é aqueles arames galvanizados de construção mesmo, que eu sempre tenho ali um rolinho que eu fico usando aqui para fazer vários artesanatos. E aí, eu cortei aqui aproximadamente 8 centímetros para dar o tamanho das minhas flores. Mas você pode fazer também de tamanhos variados, tamanhos maiores, menores, do jeito que você preferir. E para fazer o acabamento dele, ó, eu comprei essa fita de flor, que já faz muito tempo que eu tava querendo usar, que ela dá esse acabamento assim, ó, deixando ele encapado. E aí, já fica colado e fica finalizado e fica verde, fica bonito. Mas, se você não tiver essa fita de flor, você pode apenas passar cola no arame e enrolar o fio assim para poder cobrir todo esse arame também. Mas, como eu tenho ela e fazia tempo que eu tava aqui querendo usar, eu vou usar essa fita aqui para fazer esse meu acabamento. Então, aqui, eu não sei que mágica que é, ó, ela não tem cola, não tem nada. Mas, quando você começa a enrolar aqui, ela começa a colar, ela vai grudando. Não sei explicar aqui o que acontece. Mas aqui, ó, vou mostrar pra vocês. A gente vai dando algumas voltas aqui desde o início do arame. E aí, ela vai colando, vai grudando, vai soltando tipo uma cola. Não sei explicar como é que funciona isso, mas fica legal aí pro acabamento. Eu já comprei ela já faz muito tempo que eu tava querendo usar. Nunca aparecia nada aí que fosse usável. E aí, agora, nessas florzinhas, eu achei que ia dar um charme aí especial.
eu vou segurando bem firme assim com a ponta dos dedos e ela vai ficando, ó, já colada e ela não escapa. Eu acho que fica bem legal aí. Eu vou deixar o link para quem quiser. Eu comprei na Shopee também, mas deve ter em outros locais. Mas eu vou deixar o link aí de onde eu comprei para vocês. Aqui, ó. Essa fitinha, usei, fiz aqui todo o acabamento desse caule da minha flor. Eu achei que ficou maravilhoso, mas como eu falei, se você não tiver, eu já usei muito aqui em várias outras flores que eu já fiz aqui no canal, passando apenas a linha com cola aqui, encapando o arame. E aí, você faz a quantidade também que você precisar, de acordo com a quantidade das flores que você vai querer no seu vasinho. Para fazer a parte do ímã, aqui a gente pode usar essa manta de ímã, que a gente encontra aí com facilidade em lojas de artesanato, ou também este outro ímã, que eu esqueci o nome dele, mas eu vou deixar escrito aí na tela para vocês, que é um ímã super forte. Ele é super, super forte. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o tanto que ele cola quando chega perto. Tá vendo? Ele pula. Ele é super resistente e muito forte, ele aguenta carregar bastante peso aí para poder prender os papéis e tal. Mas ele é um pouco mais caro do que uma manta dessas aqui mais básicas de ímã também, ó. Daqui é uma manta que eu tenho, vou cortando aí os pedacinhos e aí dá para usar. Eu fiz o teste aqui, a gente consegue usar ela tranquilamente para poder prender pequenos recadinhos ali na geladeira. Se for coisa grande, é esse tipo de imã que ele não suporta. Se for pesado, ele vai acabar escorregando. Então, aí você precisa colocar esse outro tipo de imã. Mas, deu certo com pequenos recadinhos aqui, usando essa daqui. Então, vou continuar usando ela. Para fazer, eu apenas cortei e colei, ó. Já mostrei aqui uma pronta para vocês. E aqui, a única coisa que a gente tem que se atentar, tá vendo que eu até risquei? Que essa parte é onde eu vou passar a cola para colar na minha flor. Por quê? Ele tem um lado que vai colar na geladeira e tem um lado que não vai colar na geladeira. Então, você precisa fazer o teste para ver se o lado que você está deixando para fora aqui é o lado que tá colando na geladeira, que dá contato ali com a geladeira. Esse daqui onde eu risquei, que eu já fiz esse teste, é onde eu vou colar. Então, essa parte não dá contato com a geladeira. É onde eu passo a cola e vou colar aqui nas minhas flores. E para fazer isso, não tem segredo. Você vai cortando aí e vai colar aí no seu verso aqui da flor, né? Na parte de trás. E vou colocar também o cabinho dela junto aqui para ir colar tudo junto. Então, eu vou ir fazendo aqui e vou mostrando aí para vocês. Então, eu vou passar cola aqui na parte de trás da minha flor. Coloco o cabinho. E venho aqui com a parte do ímã e colo também. Lembra de, antes de colar, fazer o teste para ver o lado que você vai colar na geladeira. E aí, deixa tudo secando aqui, sem mexer. E o tamanho aqui, eu tô cortando um quadradinho, eu meço para ela ficar escondida o ímã aqui, ó, na parte de trás da flor. Se ficar sobrando pedacinhos, eu venho aqui e tô arredondando um pouco essas pontinhas, para não ficar muito à mostra. É assim que eu tô fazendo, é bem no olhômetro aí, vai depender do tamanho da flor que você também produziu. Aí, você vai cortando, mede, vê se deu certo aí, ficou ok? A gente vem com a cola. Aqui eu já terminei as flores, vou colocar também um pedacinho de imã aqui no nosso vasinho, onde elas ficam, né? Então, a gente passa a cola aqui também. Esse pedacinho aqui tá dando 3,5 centímetros mais ou menos. Não precisa ser muito grande o imã também, vai depender do que você tiver disponível aí para você tá usando. Passo a cola.
Vou colar também, aproveitar aqui, ó, as folhinhas. Como eu falei, não vou colocar em todas, mas aqui até antes, deixa eu mostrar pra vocês, ó, um detalhe. Isso daqui vai ficar preso na geladeira. As flores também ficam presas na geladeira. Então, aqui, eu tinha cortado todos esses cabos aqui delas de 8 centímetros, mas eu vou acabar fazendo alguns cortes de tamanhos aleatórios para poder ficar melhor colocado aqui, né? Melhor posicionados depois quando eu for colocar ali dentro do vasinho e também na minha geladeira. Então, para não ficar todos do mesmo tamanho, eu vou vir aqui com o meu alicate e vou cortar alguns tamanhos aleatórios. E aí, já vou aproveitar e vou colar as minhas folhas também. Passo um pouquinho de cola aqui no verso, bem pouquinho aqui na pontinha, e posiciona aí nas que você vai querer colocar uma folhinha. Segurei um pouquinho para colar e a gente espera secar. Enquanto tá secando as minhas colas ali, que a gente tá colando tudo, eu fiz aqui alguns recortes de papel, já para poder deixar ali junto com o vasinho para poder fazer as minhas anotações. E para dar um charme especial, ó, eu uso esse cortador de cantinhos aqui para arredondar. E aí, fica assim, mais bonitinho. Isso daqui, né, gente? Só tô dando dicas aí, o que eu tô fazendo aqui eu vou mostrando aí pra vocês como uma sugestão e uma ideia. Então, aqui, já tá finalizada, já depois de secar toda a cola que a gente colocou os ímãs, eu já vim aqui e coloquei ela na minha geladeira pra mostrar pra vocês como é que fica. E aí, eu tenho algumas observações pra tá fazendo deste trabalho. A primeira observação é que este ímã que a gente usou de manta, que é este aqui mais basiquinho, ele é realmente bem fraquinho. Vou colocar ele aqui em um papelzinho, ele vai segurar. Mas se o papel for maior que este pedacinho aqui, ele provavelmente vai escorregar e vai cair aí da sua geladeira. Então, eu indicaria, até para você usar, se você for trabalhar com vendas, usar deste outro ímã aqui, que ele é bem mais forte. Ele é bem mais resistente, não vai escorregar, não vai ter problema. O papel aqui fica super firme e a sua peça também não vai correr o risco de ficar escorregando. Aqui, de acordo com eu vou mexendo, conforme a gente vai mexendo, esse vasinho e o conjunto de flores, ele acaba escorregando porque eles não é com ímã tão forte, que é esse ímã. Esse aqui é o ímã forte, aquele outro ali que a gente fez não são com os ímãs fortes. Então, tem que ter um certo cuidado para você estar manipulando aqui toda essa parte aqui na sua geladeira. Com um papelzinho pequeno, deu super certo, não escorregou. Mas se for um papel um pouquinho maior, ele já não vai dar sustentação aqui na sua geladeira ou aí na região que você estiver colocando o ímã. Uma outra observação também que eu posso fazer é que eu preferi usando 4 flores, assim não ficou muita coisa. Aqui vocês podem ver que para colocar 5, eu precisei diminuir um cabo aqui do meu, que esse daqui que ele tá menorzinho, deixa eu tirar aqui, ó, para poder ficar aqui na frente. Ou senão, você vai poder acabar pesando também, fazendo com que isso daqui tudo escorregue. Então, vai depender aí do tal do ímã que você estiver usando. Se é aquele mais forte ou esse outro mais básico, que é aquele ímã de manta. Então, tirando todos esses detalhes que eu passei aqui para você do resultado final, quero te lembrar para você se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, e também para você deixar seu like no vídeo, que você me ajuda muito. E esse daqui foi o resultado final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!